do capítulo 20, versículo 22. Êxodo 20, 22. Irmãos, quando Deus fala para Moisés ir lá no Egito, livrar o povo de Israel. Então Deus fala com Moisés no Monte Horebe e ele se prepara, vai lá para o Egito. E a história você conhece. No Egito Deus manda 10 pragas para tirar o povo, porque o faraó resistia ao povo e Deus manda 10 pragas. E ele sai do Egito, né? Moisés consegue tirar o povo do Egito. E até chegar à terra prometida, que era a terra de Canaã, havia desertos. Não me recordo direito, mas parece que eram 14 desertos até chegar à terra de Canaã. Atravessar o Jordão para chegar na terra de Canaã. E Deus, ele fez tantos sinais na vida daquele povo, Deus fez tantas maravilhas na vida daquele povo, e quando chega lá, no deserto, no Monte Sinai, eles atravessaram alguns desertos, deserto de Mara, deserto de Sim, e quando chega no Monte Sinai, eles param ali por um ano. Deus manda ele ficar um ano ali no Monte Sinai. E Deus manda Moisés subir ao monte, dá os 10 mandamentos para Moisés, Moisés desce, né, com os mandamentos. E quando Deus, da segunda vez que chama Moisés para ir para o Monte Sinai, Deus chama Moisés e eles vão para o Monte Sinai. E os 70 que subiram com Moisés ficavam embaixo, os animais ficavam embaixo, não podia tocar no monte, senão eles eram fulminados. Então eles esperavam, e Moisés subia. Quando chegava lá no monte, descia uma nuvem negra, e de dentro daquela nuvem Deus falava com Moisés e o povo ouvia. E Deus fazia aquilo para que o povo respeitasse o líder. Olha, Deus fala com Moisés, e Moisés reporta a palavra para a gente. Então Deus descia na nuvem, da nuvem ele falava para Moisés, dava as coordenadas como Moisés deveria guiar o povo. Então a gente está falando de um povo que veio de uma vida desregrada, aquele povo não sabia nada da vida religiosa, e esses mandamentos aqui é para o povo de Israel. Então havia outras nações, mas esse aqui é para o povo de Israel, somente para o povo de Israel. Como se Deus falasse assim para nós nessa noite: olha, tem uns mandamentos aqui, isso aqui é para a igreja, porque tem muita gente que não conhece os mandamentos de Deus, nós conhecemos, então isso aqui é para nós, é exclusivo para nós os mandamentos de Deus. Então aqueles mandamentos eram exclusivos para o povo de Israel. Vocês viviam uma vida desregrada, agora vai ter lei, vai ter restrições para viver com Deus, é assim, assim, vai ter limitações, né? Então Deus, ele ensinava o povo dessa forma. No capítulo 22, 22, Deus fala sobre os altares, como deveriam ser construídos os altares. Deus fala sobre os altares. Aí no 22, então disse o Senhor a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel. Então é mandamento para Israel, não para as outras nações. Havia outras nações, mas era mandamento para Israel. Isso aqui é para o meu povo, é para Israel. Visto que dos céus vos falei. Visto que dos céus vos falei. Descia naquela nuvem lá no Monte Sinai, inclusive o monte fumegava. Saía fumaça do monte, o monte parecia que estava em chamas, parecia um fogo devorador, e saía chamas lá do monte. E Deus falava com Moisés no meio disso tudo, e o povo via aquilo que ouvia e via aquilo que Deus estava fazendo e falando com Moisés. Então essa voz veio da nuvem. Então é uma coisa muito importante, veio da nuvem para Israel. Olha que coisa gloriosa. Deus numa nuvem falando com Florisvaldo vem aqui e passa a palavra para a gente. Olha que coisa tremenda e gloriosa, Deus falando com Moisés. E o que Deus falava? O assunto: visto dos céus, como eu já falei, não farei deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro farei para vós outros. Então não façam Deus de prata, não façam Deus de ouro, que eu sou o único Deus. Só existe um Deus e eu sou o único Deus. Então Deus não é o maioral, o grande, Deus é o único.
Então Deus é o único Deus e ele queria que o povo entendesse isso. Eu sou o único Deus. Até porque aquele povo adorava Deus, aliás, eles tinham muitos deuses. Na cultura deles, né, eles cultuavam muitos deuses ao mesmo tempo. E aqui no 23, não farei Deus de prata nem ao lado de mim, nem Deus de ouro farei vós outros. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificareis os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas. Então faz para mim um altar de terra. Deus gosta da simplicidade. Então Deus pediu para eles fazer um altar de terra. Por quê? Porque Deus gosta da simplicidade. Ah, mas lá no templo, no tabernáculo, Deus mandou fazer a arca de madeira de acácia e cobrir com ouro. Tudo que Deus fez lá no tabernáculo, no deserto, Deus fazia com madeira de acácia, era a madeira escolhida por Deus, e cobria de ouro. Todas as peças lá do tabernáculo eram cobertas de ouro. Por quê? Porque Deus mostra que Deus é o Deus da nossa provisão. Deus é o dono do ouro e da prata, Deus é dono de tudo e é o nosso provedor. E o ouro simboliza a realeza de Deus, a grandeza de Deus. Então tudo que Deus fazia lá era de ouro, era de madeira, acácia e coberta com lâminas de ouro. A arca era coberta, a mesa era coberta, o candelabro era coberto, tudo que Deus fazia era de ouro, para mostrar que a realeza dele, né, a grandeza de Deus, o reinado de Deus. Então faz para mim um altar de terra. Deus é um Deus da simplicidade. Quanto mais você for simples na sua vida, mais a sua vida vai fluir. Quando a gente tem um encontro com a simplicidade, a nossa vida flui. Quanto mais simples, mais Deus tem a oportunidade de fazer a nossa vida fluir. Então precisamos dessa simplicidade, não podemos abandonar a simplicidade. Faz um altar de terra, me fará sobre ele, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as suas ofertas pacíficas. Aí o que era oferta pacífica? A oferta pacífica, Senhor, nós viemos trazer aqui um cordeiro. As coxas do cordeiro e o peitoral eram do sacerdote. Eles comiam para alimentar as tribos. A outra parte do animal era oferecida a Deus, queimavam. Eu acredito que todo mundo que está aqui gosta de cheiro de carne, de churrasco, né? Então, Deus aceitava aquilo como cheiro suave. Oferta pacífica, Senhor, eu vim trazer essa oferta aqui porque o Senhor curou o meu filho, Murilo. Eu vim trazer essa oferta aqui pacífica. Oferta pacífica é isso. Aí Eugênio, Senhor, eu vim trazer uma oferta aqui porque o Senhor respondeu a minha oração. Aí eu vim aqui fazer uma oferta de um voto. O Senhor respondeu a minha oração. Eu vim trazer uma oferta pacífica. Senhor, eu vim trazer uma oferta pacífica porque o Senhor me abriu uma porta. Então o povo trazia ofertas pacíficas, era isso. Eram ofertas de gratidão, ofertas de amor, ofertas de agradecimento. Senhor, eu vim aqui trazer hoje esse cordeiro aqui, vim sacrificar, e tinha que ser um animal sem mancha. Não era qualquer um, era sem mancha, um animalzinho. Trazer o melhor para Deus. E eu vim trazer essa oferta aqui porque o Senhor ouviu a minha oração. Eu orei, o Senhor me respondeu, estou feliz, contente, e eu vim trazer a minha oferta. Quem pode com isso? Quem pode impedir o teu coração de fazer uma oferta pacífica ao Senhor? Uma oferta de agradecimento, uma oferta de louvor, uma oferta de adoração. Então a oferta pacífica era isso. Faz um altar de terra e traz a oferta pacífica. No 24, um altar de terra me fará, sobre ele sacrificará os teus holocaustos e a tua oferta pacífica, as tuas ovelhas, o teu boi, e todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Então essas ofertas a gente faz celebrando o nome de Deus, celebrando o nome do Senhor. Vim trazer uma oferta para celebrar o teu nome. Então é uma coisa entre você e Deus, a oferta pacífica, é uma coisa gloriosa, maravilhosa. Pode falar no vídeo, o outro fala daqui, o outro fala dali, mas é uma comunhão que a gente tem com Deus, uma intimidade que a gente tem com Deus. Nós temos o prazer de fazer isso para Deus.
Nós temos desejo de fazer isso para Deus. Nós temos prazer de fazer ofertas de gratidão ao Senhor, oferta de louvores ao Senhor. E é claro que custava alguma coisa. A pessoa tinha que criar o animal, depois tinha que correr atrás, amarrar, levar para tal lugar, sacrificar. Dava um trabalho para eles também, mas eles faziam de coração. Eles faziam aquelas ofertas, né, de agradecimento ao Senhor. No versículo 25. Se me levantares um altar de pedras, não farás de pedras lavradas. Pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, vai profanar as pedras e Deus não aceita. Irmão, nós temos que fazer as coisas do jeito que Deus mandou. Hoje tem tanta novidade aparecendo por aí, parece que é 200 milhões de evangelhos ao mesmo tempo. Cada um corre para um lado. Nós temos que ficar naquilo que Deus mandou a gente fazer. Se você fizer um altar de pedra, fica naquilo que o Espírito Santo ensinou você, não fica mudando. Cada hora você é uma coisa. Influenciado por internet, nós não podemos, nós temos que ficar naquilo que Deus mandou. Se você fazer um altar de pedra, né, faz segundo o modelo que Deus te mostrou, segundo o modelo que Deus tem te dado. A gente não pode ficar mudando. Aí Deus manda a gente fazer um altar de pedra, ele quer pedra bruta, ele quer que a gente pegue a pedra lá, natural, traz aqui e faz um altar. Mas a gente quer lavrar a pedra, quer entalhar a pedra. E quando a gente entalha, a gente faz a nossa vontade. Porque, por exemplo, você acha uma pedra valiosa, aí você acha aquilo, né? Geralmente é feia, né? Sem forma, sem nada. E você leva lá no Ourives, lá onde mexe com pedras, ele vai entalhar direitinho, daqui a pouco vai fazer bem quadradinho, bonitinho, vai fazer aqui um colar para você com aquelas pedras, mas vai fazer segundo o modelo que você pediu, porque você pediu para entalhar a pedra. Não vai ser do jeito que Deus queria, mas do jeito que eu quero. Então não precisa entalhar a pedra, nós vamos profanar a vontade de Deus se a gente ficar mudando para esse evangelho. Tá certo, nós temos que estudar mesmo, nós temos que aprender, ter conhecimento de Deus, mas nós temos que buscar também a revelação de Deus, porque hoje tem muitos evangelhos. Hoje tem 200 milhões de vídeos que você vai assistir, cada um fala uma coisa hoje. Então nós temos que pegar a revelação que Deus tem nos dado, e a gente tem que procurar obedecer a revelação que Deus tem dado, para a gente não fazer igual Saul. Né? Deus falava uma coisa, Saul fazia outra. Deus dizia para Saul fazer uma coisa, Saul fazia outra. Então nós não podemos estar mudando aquilo que Deus falou conosco, apesar do mundo estar tão moderno, tão evoluído. Mas nós temos que aproveitar aquilo que Deus falou com a gente. E se a gente não ora, não lê Bíblia, não tem intimidade com a palavra, o que vai acontecer? Nós vamos mandar na cabeça dos outros. No Evangelho que pode tudo e mais alguma coisa. Que vale tudo e vale mais alguma coisa. Então nós precisamos fazer segundo o modelo que Deus tem nos mostrado. Todas essas passagens, quando você for ler o último versículo, está escrito lá. E Moisés fez segundo a revelação que Deus deu a ele no monte. Então nós temos que obedecer aquilo que Deus tem falado com a gente. Não podemos ficar mudando de ideia, mudar de pensamento. Nós temos que ter convicção do Espírito Santo naquilo que Deus tem falado com a gente. Então Deus falou, se você for fazer de pedra, não fique entalhando a pedra, mudando. Porque se você entalhar, você vai pôr a sua visão naquilo, vai sair do jeito que você quer. O modelo que você quer. Se você aceitar o que Deus está falando com você, vai ser do jeito de Deus. E às vezes tem gente que se perde no ministério, está tão longe da chamada original de Deus, porque eu fico ouvindo tanta coisa, né? Aprendendo tanta coisa, entre aspas, e aquilo vai distanciando a pessoa. Daqui a pouco ela está tão longe do ministério que Deus deu para ela, do chamado original que Deus deu para ela, está longe daquilo. Porque ela quer copiar os outros, quer ser igual aos outros, tem pressa para crescer igual aos outros, e às vezes Deus não quer o nosso nome muito lá em cima, talvez a gente não tenha suporte para lidar com isso. Por outro lado, Satanás pegou Jesus, levou ele para o monte muito alto. Tem gente que está lá no alto, mas é porque Satanás leva. Porque se você cair daqui, ó, no chão, provavelmente você não vai morrer. Mas se Satanás te levar lá no alto, aqui em cima na laje, e você cair na rua, você morre.
a possibilidade de você morrer estando num lugar mais alto é mais fácil para Satanás. Então você não sabe que comunhão as pessoas fizeram, se é com Deus ou se é com o diabo, mas estão lá em cima. E eu não estou dizendo que aqui embaixo também é coisa de Deus, na miséria, na derrota, não. Mas tem que ter um equilíbrio, sabedoria, discernimento, ver de onde vem a nossa bênção, tem que examinar direitinho. Se nós puxamos o tapete de alguém, aquilo já é bênção meio esquisita. E tem aquela situação, quando é da gente, Deus manda entregar em casa mesmo, e é verdade, o telefone toca, o celular toca, alguém manda chamar, Deus manda, sim. Deus é o nosso provedor. Então, nós precisamos não focar nos outros, precisamos aprender sim. Quem anda só é perigoso. Fazer as coisas com a sua própria mentalidade só. A gente ouve coisas que a gente cresce sim, mas nós não podemos mudar nosso chamado. É como eu falo para você, o Edir Macedo entra aqui hoje, vamos trocar de igreja? Não vou, eu não tenho o seu chamado. Eu não sei fazer o que você faz. Ah, mas muitas igrejas, é milhões, mas eu não sei o que você fazer, o que você faz vai dar errado. Eu não sei manejar a igreja como você maneja, vai dar errado. As pessoas vão embora. Então nós precisamos ficar na chamada de Deus. Mesmo às vezes no aperto, na dificuldade, na luta, nós precisamos ficar onde Deus nos chamou. Onde Deus nos alimenta. O perigo é eu sair daqui para lá e não ser alimentado lá. Porque eu estou fora do meu chamado original. Esse é o perigo. Ah, mas está na igreja? Tá, mas não está sendo alimentado. Então, nós precisamos ficar no chamado original sem talhar a pedra. Pega do jeito que Deus mandou, faz o altar de Deus no caminho, Deus vai mostrando coisas novas, Deus vai falando, Deus vai ensinando, nós vamos ouvindo coisas, vamos aprendendo, vamos crescendo, né? Evoluindo aos poucos nós vamos crescendo, mas não vamos entalhar, eu vou entalhar, vai ficar do meu modelo, vou entalhar meu chamado. Eu quero um chamado assim, então eu vou começar a entalhar a pedra. O que vai acontecer? Eu vou atrapalhar o mover de Deus na minha vida. Porque se eu entalhar, vai sair segundo o meu modelo, segundo o que eu estou pensando, segundo o que está na minha mente. O produto final, né? E aí, no 25, se me levantares um altar de pedras, não farás de pedra lavrada, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-á. Nem subirá por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Então, não faz escada para que a sua nudez não seja ali exposta. Todo mundo, esse negócio de altar, que não é altar na verdade. A gente estava no salão lá embaixo, tinha escadinha e tinha um altar. Hoje não tem mais. Então aqui era um altar provisório. Era um lugar mais alto apenas. Altar nós somos o altar de Deus. Então aquele altar que a gente subia as escadinhas, que hoje é a escadinha da riqueza, né? Tem gente que sobe aquela escadinha e fica bilionário, só de subir aquelas escadinhas. Então, o que para nós, por exemplo, se colocasse uma boate ali embaixo hoje, não era altar, era um lugar mais alto. O altar é você, o altar sou eu. Nós somos o altar de Deus. Aquele é um lugar de madeira, e madeira quebra. Ficamos lá tantos anos, as madeiras nem cresceram nem diminuíram, fica do mesmo jeito. Tá? Se estivesse lá até hoje, está do mesmo jeito, eles não têm vida. Daquelas madeirinhas não tem vida. Quem está em cima dela precisa ter vida. Mas a própria madeirinha que a gente chama de altar, né, não pode subir no altar de Deus. Essa é a conversa, né? Se eu subir no altar de Deus, morre. Se fosse assim, muitos pregadores já tinham batido a botina faz tempo, né? Então nós precisamos saber, nós somos o altar de Deus. Nós não precisamos de escadinhas. O que tem gente correndo para subir aquelas escadinhas, nós não precisamos de escadinhas, nós não precisamos de títulos. Nós não precisamos nada disso, nós precisamos ser o altar de Deus. E aí as coisas vão acontecer de forma natural. O que vai ter que se cumprir na sua vida vai se cumprir, mas se a gente se tornar pessoas simples, porque Deus é simples. Se Deus encontrar simplicidade no nosso coração, as coisas vão acontecer. Vamos falar de
responsabilidade, né? Compromisso e responsabilidade. O Êxodo 20, 25. Êxodo 20, 25. Acabei de ler isso agora, né? Não, vamos no 21, do 1 ao 6. 21, do 1 ao 6. Esse aqui eu preciso perguntar para você. Mas responde, qualquer coisa, mas responde. Nós temos um jargão no meio evangélico que é assim: esse é ungido de Deus, esse é separado de Deus, esse é consagrado. Quando eu falo esse aqui é ungido de Deus, esse é separado, esse aqui é consagrado, o que vem na sua mente? Esse é ungido de Deus, esse aqui é consagrado, esse aqui é separado por Deus. O que vem na sua mente? A primeira coisa. Então vamos lá, deixa eu dar o começo. Primeira coisa, a gente lembra de uma pessoa ajoelhada e derramando óleo na cabeça dela. Esse é ungido de Deus, esse é separado por Deus, esse é chamado por Deus. A gente pensa que pessoas consagradas, pessoas chamadas, separadas, é só aquele que o pastor chama lá na frente e joga óleo na cabeça dele. E a grande verdade não é isso. Por exemplo, eu posso receber óleo na cabeça, eu posso ter o título, né? Olha lá, o pastor é consagrado, ele é ungido de Deus, ele é o separado de Deus, né? As pessoas vão olhar para mim e falar: puxa vida, em que grau, que autoridade, né? Que coisa fantástica. Mas se meu testemunho não der certo, isso vai dar certo? Não, vou ser chamado de outra coisa. Então acabou o ungido, acabou o consagrado e acabou o separado, porque preciso ter o testemunho. Tem muita gente com óleo na cabeça, com o título de ungido, consagrado, né? Tem até divisão entre ele e o povo. Quando ele entra na igreja, parece que vem entrando um rei. É tanta reverência humana, tanta coisa, tanta, né, puxação, né? E não precisa isso. Quanto mais natural, Deus vai fluir na nossa vida. Deus prefere as coisas mais natural, mais simples. Então, como é que funciona isso? Olha aqui, a lei dos servos, né? Responsabilidade. São estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo, está falando da lei dos escravidão no tempo dos hebreus. O escravo hebreu, 6 anos te servirá, mas no 7º ano sairá forro de graça. Você comprar um escravo, vai te servir 6 anos. Mas no 7º ele vai sair livre. É o combinado, a responsabilidade. Você tem que arcar com as suas responsabilidades. Nós temos que arcar com aquilo que nós combinamos. Eu combinei um negócio com o Daniel, eu vou arcar aquela responsabilidade. Puxa vida, eu sou um homem separado, eu sou um homem consagrado. Nesse tempo que palavra não vale nada, eu estou cumprindo a minha. O combinado que eu fiz com o Daniel. Não tem murmuração, não tem reclamação, porque foi combinado. Você vai trabalhar para mim 6 anos, no 7º ano você vai ser livre. Já está combinado. Vai murmurar com aquilo que você combinou? Vai ficar reclamando, não vai assumir sua responsabilidade? Ah, eu bati num carro ali no farol, mas quem vai pagar é o outro. Mas não foi você que bateu, quem tem que pagar é você, responsabilidade. Responsabilidade, quem bateu foi você. Aí a pessoa vai chegando e falou: puxa vida, um cliente bateu no meu carro, não deu trabalho, hein? Não inventou nada, que ele teve uma tontura, que ele ficou maluco no volante, que ele bebeu uma pinga, não falou nada, ele só desceu: eu vou arrumar seu para-choque, vou pagar, R$500, vou pagar seu para-choque. Responsabilidade nós temos que ter. Aí a pessoa vai ver na gente um ungido, um separado. Não é só aqui um ungido, separado, derramou óleo na cabeça dele, mas ele bate e finge que não é com ele. Se chamar a polícia porque ele não paga aluguel, tem que tirar ele, o ungidão de Deus. O separado. Ele mora numa casa, aluguel atrasado tantos anos e não paga. Ainda fala que a dona da casa está com o demônio. Não dá, nós temos que arcar nossa responsabilidade. Foi eu, estou aqui, eu vou arcar essa responsabilidade.
Não tem, vou te pagando aos poucos, vou negociar com você, mas eu vou te pagar. Você não vai ficar no prejuízo. Nós temos que arcar, isso é coisa de ungido. Não é coisa de gente que recebe óleo na cabeça. Coisa de ungido. É o testemunho. É assumir as responsabilidades. Por isso que Deus falava isso aqui dentro da nuvem para Moisés. É uma coisa tão gloriosa e tão maravilhosa, um modelo de vida tão maravilhoso que ele ouvia isso dentro de uma nuvem. Sabe o que é você dormir hoje, Deus fala dentro de uma nuvem com você? Sobre sua responsabilidade? Ele ouviu isso da nuvem, não é qualquer coisa que nós estamos ouvindo. É sobre responsabilidade. E aí, no versículo 3, se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, ele sairá e sua mulher. Se o Senhor lhe der mulher e ela der à luz e filhos, a mulher e seus filhos serão do seu Senhor. Então, se era solteiro, você vai sair solteiro combinado. Se você era casado, aí o Senhor comprou os 2 escravos, aí no 7º ano vocês vão sair livres 2. Se você estava aqui na casa do seu Senhor, ele te dava uma esposa, você gerava filhos, você sai e os filhos ficam. Era tudo combinado. Não tem o porquê ficar reclamando, é tudo combinado. Então ele dizia assim, no 5, porém se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor levarás aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. Mas se ele falar assim, eu não quero sair, eu amo meu senhor, eu gosto daqui, quero ficar com a minha família, ele pegava aquele escravo, levava lá na porta da cidade onde ficavam os juízes, levava ele no lugarzinho, numa ombreira, ele colocava a orelha ali, o juiz pegava uma sovela, que é tipo uma chave de fenda, furava a orelha do soldado, do escravo, e a partir daquele dia todo mundo sabia que ele era escravo daquele senhor, que ele escolheu ficar na casa daquele senhor. Por isso que quando o pessoal mais antigo fala que brinco é coisa de escravo, eles tiram exatamente dessa palavra, desse tempo aqui de Moisés. Usou brinco é escravo. Porque ele colocava uma argola aqui, aquela argola simbolizava que ele escolheu ficar com o Senhor, ele não quer sair fogo. Ele ama o Senhor e ama a família dele. Mas é tudo combinado, não tem por que ficar reclamando, resmungando. Precisamos se libertar da murmuração. Foi combinado. Não dá para a gente ficar reclamando. No versículo... Qual que é o próximo, Bruna? 21 ao 28. Não vamos no 28. Se algum boi chifrar homem ou mulher, que morra. O boi será apedrejado e não lhe comerão a carne. Tem um boi lá, o cidadão, chifrou um homem e a mulher, matou. Vai ser apedrejado, ninguém come a carne, está amaldiçoado, não pode comer aquela carne. No versículo, será apedrejado e não comerão a carne. Mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era dado a chifrar, e o seu dono era conhecedor e não prendeu, e o boi matar homem ou mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. Se ele tinha conhecimento que ele tinha um boi agressivo, ele não prendia, deixava aquilo solto, matava o homem ou mulher, morria o boi, morria também o dono. Não tinha esse negócio que tem hoje, aí meu pitbull é um animalzinho dócil. Tá comendo pessoa viva e é um animalzinho dócil. Não tinha essa coisa, não. Seu animal, você não cuidou do seu animal, deixou ele solto, ele matou alguém, você vai morrer junto. A lei da responsabilidade. É a lei da responsabilidade. Quanto mais responsável a gente for, mais fora dessa lei a gente vai ficar dela, porque a lei é feita para o injusto. A lei não é feita para o justo. O justo não vai pagar punição. A lei é feita para o injusto. Então era a lei da responsabilidade. Né? Você tinha um animal, você não cuidou dele, deixou ele solto. O que vai acontecer? Ele vai matar alguém, você vai morrer também.
se você sabia que ele tinha esse problema, era um animal agressivo. É a lei da responsabilidade. Então eu não tenho que estar murmurando, eu não tenho que estar reclamando. Se eu fui irresponsável, vou ter que pagar o preço daquilo. A lei da semeadura. Vou pedir misericórdia para Deus, graça para Deus, porque hoje isso aqui era físico, hoje nós estamos no mundo espiritual. Mas nós temos que ter responsabilidade, é a lei da responsabilidade, o que Deus queria ensinar para o povo de Israel. O 33, se alguém deixar aberta uma cova, e se alguém... O 33, se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não tapar, e nela cair o boi ou o jumento, o dono da cova pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se alguém abrir uma cova e não fechou, o boi cai lá e morreu, a pessoa vai ter que pagar aquilo para o dono. O dono vai receber aquele dinheiro. Era a lei da responsabilidade. O que nós precisamos hoje é da lei da responsabilidade. Nós precisamos hoje ter mais responsabilidade do que nunca. Então as leis de Moisés eram assim, era a lei da responsabilidade. As leis civis era a lei da responsabilidade, né? O versículo 35. Se um boi ou um homem ferir o boi de outro, o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor e dividirão entre si o boi morto. Mas se for notório que o boi já era dantes chifrador e o seu dono não prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Se ele já sabia que aquele animal era perigoso, não cuidava, não prendia, deixava solto, feriu outro animal, o dono paga. Por quê? Porque Deus queria ensinar para aquele povo responsabilidade. Que Deus quer ensinar hoje para a gente responsabilidade. Então nós estamos no mundo físico. Vamos lá no mundo espiritual, nós vamos terminar já. É João 16, 33. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. Jesus falou, essas coisas estou dizendo para vocês para que vocês tenham paz em mim. Existe a paz de Jesus em mim e a paz do mundo. A paz de Jesus é eterna. A que Ele te dá é eterna. Todos os dias da tua vida vai estar com você. A paz que o mundo dá é uma paz material. Você compra uma casa, fica feliz demais, tal, mas daqui a um ano já começa a vir os mofos. A gente já vai ter trabalho para pintar, pagar 5 ou 7 mil para pintar a casa, depois, depende do tamanho. Vai ter que contratar gente para pintar, o negócio já vai ficando meio... Vai ter que pagar IPTU, você vai ter que pagar, fazer manutenção. Então aquela alegria da primeira vista já passou. Né? Aquela grande alegria, porque a paz do mundo é passageira, a paz de coisa material é passageira. A paz que Jesus nos dá, a paz eterna. Agora ele fala assim, ó, essas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Então isso ele já falou. Ele não vai falar de novo. Então essa paz já está dentro de mim. Agora a responsabilidade é minha de aprender a usar essa paz. Ele me deu a paz, mas a responsabilidade é minha. Eu posso ter a palavra, mas eu posso ser uma pessoa sem paz nenhuma. Então a responsabilidade de usar essa paz que está dentro de mim, de fazer ela evoluir, ela crescer, é minha. Ele já falou, minha paz eu te dou, você vai ter paz em mim. No versículo, paz em mim. No mundo passarei por aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo, eu já venci o mundo. Então, Jesus falou que nós vamos ter paz, mas no meio das aflições. É paz aqui, aflição aqui, paz aqui, aflição aqui. A Joyce Meyer falou que tem um amigo
E esse amigo perguntou para 2 pintores. Eles pintavam quadro. Ela queria saber deles o que simbolizava a paz. Para eles pintarem um quadro. Um pintou uma montanha, um lago bem sereno atrás da montanha, tudo quietinho. O outro pintou do lado de cada montanha uma cachoeira, caindo água bem pesada, uma árvore, em frente à árvore um ninho de passarinho, e o passarinho dormindo e aquela cachoeira caindo pesado. Qual que era a paz de Deus? A paz que tinha cachoeira. No mundo nós vamos ter aflições. Pode ter aquela água forte, aquele problema, aquela luta, aquela dificuldade, mas nós vamos dormir em paz, acreditando que Deus vai fazer uma obra. Aleluia. Que Deus vai fazer um milagre. Então isso é fruto do Espírito, já está dentro de nós. Nós temos que achar o caminho para liberar essa paz. Já está dentro de nós. O texto da sabedoria, né, de Tiago 1. Se tem alguém falta de sabedoria aí, peça a mim que eu vou dar sabedoria para vocês. Nós já oramos aquilo, já pedimos, e Deus já está dentro de nós. Agora eu tenho que orar para Deus me dar graça, para poder usar a sabedoria que Deus já me deu. Já está dentro de mim. Você já orou, já pediu, já está dentro de você. Deus já deu. Agora eu preciso achar o meio de manifestar essa sabedoria para resolver os problemas do dia a dia que já está dentro de mim. Agora é comigo. A responsabilidade de ter paz é minha, não é mais de Jesus. Jesus já me deu a paz, já está dentro de mim. A sabedoria que eu pedi já está dentro de mim. Eu sei que eu vou ter paz e a paz de Jesus é eterna. Ela não acaba aqui por causa de perca material, por causa de dinheiro. Essas coisas não podem tirar nossa paz. E no mundo eu já vou ter aflição, ele já falou. É paz e aflição, paz e aflição, paz e aflição. Então aquele rapazinho que pintou o quadrinho lá, aquele riozinho, aquela lagoinha serena, aquilo não é paz, aquilo é comodismo. Aí eu estou aqui, o riozinho sereno, né? Vou me aposentar, vou vir para cá, vai morrer ali. Naquela vidazinha serena, sem acontecer nada, só na frente do lago, né? E laguinho sereno, vai morrer ali. O outro que vem para cá vai estar mais ativo, tem uma cachoeira violenta na frente dele, mas ele vai dormir em paz. Ele vai ser estimulado a crescer, a sair daquela situação. Então, Jesus falou que nós vamos prosperar, mas nós vamos ter paz. No versículo João 14, 26... O outro, põe para mim, fazendo um favor. O outro versículo. Deixo-vos a minha paz. Minha paz vou dar, não vou dar como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo a minha paz. Ele já deixou, já é minha. O dia que você aceitou Jesus, que você fez uma aliança com Jesus, o Espírito Santo mudou para dentro de você e você se tornou o templo do Espírito Santo, essa paz já veio junto. Agora, por que eu não tenho paz? Porque eu preciso achar o meio de usar aquela paz com sabedoria que Ele me deu. Então, minha parte é encontrar, aprender, não é achar o meio, é aprender. É desenvolver aquela paz que Ele já me deu, é desenvolver aquela sabedoria que Ele já me deu, é usando aquela sabedoria que Ele já me deu. Então Ele não vai me dar. Às vezes a gente ora por coisa que Ele já deu. Já está dentro de mim. A palavra é a espada. Então eu já tenho a palavra, eu tenho a espada. Só que eu tenho que aprender a manejar a espada. A minha parte qual é? Aprender, ler bastante, me formar, ver um vídeo, assistir outro vídeo ali, aprender, formar o meu espírito para ele aprender a usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu tenho que trabalhar minha mente, trabalhar o meu espírito, né, para trabalhar minha alma, para mim poder usar a paz que Jesus me deu, senão tudo tira a minha paz. Eu convivi com gente que elas não se interessavam muito pela Bíblia. Assim, não era muito interessada por ler a palavra, estudar a palavra, ver um vídeo, ler um livro, se preparar espiritualmente. Porque essas coisas aqui são comida para o nosso espírito. Alimento espiritual para o nosso espírito. Se o espírito estiver fraco, nós vamos ficar fracos. Se o espírito estiver forte, nós vamos ficar fortes.
Elas não se preparavam. Todas as vezes que vinham para a igreja, eu não sei se você já viu gente assim, eu sei coisa de quem está aqui na frente, mas elas sentam no banco da igreja, elas ficam no culto e ficam assim. Parece que elas estão numa aflição tão grande, passando a mão no rosto. Parece que elas estão sentadas na igreja, mas elas estão ao mesmo tempo fritando no meio das tribulações. Parece que o culto para ela é aquele barril de óleo quente e a pessoa não tem sossego, ela fica, né? Passando a mão no rosto, vermelha, parece que está passando uma aflição tão grande mesmo no culto. Por quê? Porque não cuida da parte espiritual. Se a gente não cuidar da parte espiritual, daqui a uns dias nós vamos ser o próximo candidato a assistir o culto e passar a mão no rosto e ficar... Até para suspirar é uma murmuração. É um suspiro de reclamação, é um suspiro de insatisfação. Até para isso. Então precisamos alimentar o nosso espírito. E isso não estou dizendo para você que vindo na igreja você vai alimentar o seu espírito. Não é isso não, que você vai aprender. As direções Deus vai dar, mas você precisa ser responsável com a sua vida espiritual. Ter responsabilidade com a sua vida espiritual. Aí eu estou mal, aí eu começo a apontar a pessoa, estou mal por causa de fulano, estou mal por causa de ciclano, estou mal por causa daquele, estou mal por causa daquele da rua de baixo, da rua de cima. Não, você está mal por você mesmo, porque quando você tiver paz, que você tomar uma decisão com Jesus de aprender a manejar as armas que Ele tem nos dado, a paz, a espada do Espírito, que é a palavra, nós não vamos ter que reclamar nada de ninguém. Pelo contrário, nós vamos chegar aqui e falar, o problema é meu, o culpado sou eu. Da minha vida está assim, o culpado sou eu, não é ninguém. O culpado sou eu. Então nós vamos assumir as nossas responsabilidades. Vamos terminar aqui em Marcos 10, 28. Vamos terminar aqui, ó. Marcos 10, 28. É esse aí, Bruno? O 10, 28? E Pedro começou a dizer, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Vamos deixar tudo e vamos seguir Jesus, né? E Jesus respondeu e disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto. Então, se você abandonou algumas coisas por causa de Jesus, você vai ser recompensado. Nós vamos ser recompensados. Isso chama-se renúncia. Renunciar algumas coisas por causa de Jesus. Renunciei na minha vida algumas coisas por causa de Jesus. E eu vou receber 100 vezes mais tanto, já nesse tempo, em casa, irmãos, irmãs, mães e filhos e campos, com perseguição. Luta vai nos acompanhar até o resto da vida. A luta sempre vai estar no nosso caminho. Nunca vai nos abandonar. Jesus nunca prometeu isso. Ah, você vai prosperar, glória a Deus. Você vai ser abençoado, Deus vai multiplicar as coisas na tua vida, mas vai ter perseguição. Isso já está na lei, isso já está na palavra, a palavra vai se cumprir, não tem novidade. Eu cheguei a Daniel, estou aqui, pastor Daniel, uma aflição tão grande, uma perseguição tão grande. Aí o pastor fala para mim, já está escrito, é assim mesmo. Você não vai ficar naquela pintura, aquele riozinho sereno, a vida não é assim, aquilo é mentira. Vai ficar em frente a uma tromba d'água tão grande, mas você vai ficar no seu ninho e vai dormir. Então não existe vida assim, sem tribulação. Não existe vida sem perseguição. Jesus falou, você vai ser abençoado, eu vou abençoar você nesse século e na vida eterna também. Mas todos os dias da tua vida nós vamos ter perseguição, vamos ter lutas. Tem uma semana que para um pouquinho, né? Logo daqui a pouco emenda outra. Aí você fala, isso aqui vai 2, 3 dias, aí vai 6. Aí você fala, daqui no sexto acaba, aí vai para 12, vai para 18, vai para 30, um mês, 2 meses, o negócio é assim. E enquanto isso, do outro lado, você vai crescendo, Deus abençoando, vai te multiplicando, você vai se transformando, mas tudo com perseguição. Não tem nada sem perseguição. Jesus não ensinou nada sem perseguição. Nós vamos ter luta. Mas tudo com perseguição. Então, qual é o ensino? Eu vou ter lutas, eu aprendi, mas eu vou ter lutas
Vou ter perseguições, mas eu vou prosperar. De um lado você prospera, do outro lado é a perseguição. Então, gente, vamos ficar firmes, vamos assumir nossa responsabilidade com Cristo. Hoje a gente ouve uma porção de coisa, mas a gente precisa filtrar muito o que você ouve hoje, para a gente não mudar a chamada de Deus na nossa vida, né? Não entalhar uma pedrinha segundo o que a gente está vivendo agora, né? E deixar as coisas de Deus e anular nosso chamado, cancelar nosso chamado, por causa de tanta novidade. E tem muita novidade que o final dela é porcaria. Então precisamos, né, estar centrado naquilo que Deus tem falado com a gente. Amém? Amém.